Bom, no início ali da década de 90, a indústria musical era praticamente uma fortaleza muito bem guardada, né? Ah, com certeza. Era um clube fechadíssimo. Exato. O cenário era dominado por aquele som extremamente polido, arenas lotadas, tipo por aquelas bandas de hair metal. Cabelos cheios de laquê, aquela coisa toda. Isso. Cabelo com laquê, uma estética pop altamente sintetizada. E parecia, assim, quase impossível penetrar nos muros do sucesso comercial sem seguir essa receita milimetricamente calculada. Era uma fórmula mesmo, uma linha de montagem. Pois é. Então, de forma quase abrupta, três caras de Seattle, vestindo camisa de flanela, tocando acordes sujos, eles simplesmente arrombaram os portões e alteraram a cultura pop de forma permanente. É, foi um choque de realidade para a indústria. E a missão do nosso mergulho profundo de hoje é explorar exatamente esse fenômeno. Vamos, dissecar um dos debates mais persistentes e acalorados da história do rock, que é o legado do Nirvana. Que é um tema fascinante, diga-se de passagem. Muito. E as fontes que a gente tem para essa análise de hoje formam um compêndio incrivelmente denso. É um material que reúne ensaios críticos, retrospectivas históricas e aquelas opiniões bem viscerais. Sim, tanto dos fãs mais ardorosos quanto dos detratores. Exatamente. E o objetivo não é contar a biografia da banda, mas sim medir o verdadeiro peso cultural que eles deixaram. E o que emerge dessa leitura, olha, são duas visões que colidem frontalmente. É um material que exige uma análise bem cuidadosa porque ele apresenta um retrato totalmente sem filtros. Uhum. Político e estrutural que argumenta que o grupo foi basicamente o beneficiário máximo de um sistema de engenharia midiática. Tipo, estarem no lugar certo, na hora certa. Exatamente essa a crítica. Certo. Então, vamos desvendar isso. Eu quero começar pela faísca inicial. Porque para entender a cratera que eles deixaram, a gente precisa primeiro entender o impacto do meteoro, concorda? Com certeza, o impacto inicial é a chave. Então, como exatamente, segundo a compilação que estamos analisando, essa banda saiu das margens mais obscuras do underground direto para o centro do mainstream? Bom, o material aponta o início dos anos 90 como o ponto exato de ruptura, liderado de forma muito específica pela figura do Kurt Cobain. Certo. A análise central é que essa formação serviu como um motor de arranque. Eles tiraram o grunge de uma cena super local. Aquela cena restrita a clubes úmidos, selos pequenos lá no noroeste dos Estados Unidos. Isso, e catapultou isso para o consumo global. E o veículo absoluto para essa transformação, indiscutivelmente, foi o álbum Nevermind. Inegável, né? Sim. Mas a crítica musical nas nossas fontes vai além de só citar o sucesso comercial do disco. Ela tenta explicar o mecanismo desse sucesso. Focando principalmente no hino deles, né? Smells Like Teen Spirit. Exato. Essa música é o foco central da análise mecânica do sucesso. E o texto, ele trata essa faixa de uma forma quase mítica. Não é apenas descrita como um hit número 1 na Billboard. Não, de jeito nenhum. Ela é descrita como algo que transcendeu a estrutura musical para se tornar meio que a declaração de independência de uma geração inteira. Uma geração que estava carente disso, né? Pois é. Mas aí vem a grande pergunta. Por que essa música específica? A indústria já estava cheia de guitarras e baterias. O que tinha de diferente ali? O que é fascinante aqui é a mecânica por trás da ressonância emocional dessa faixa. As fontes explicam que a banda, meio que de forma instintiva, deu voz ao sentimento de alienação dos jovens. Certo. Mas como eles fizeram isso na prática? Na parte sonora mesmo? Através da estrutura de dinâmica da música. Aquele famoso formato de verso silencioso e refrão barulhento. Ah, sim. O contraste absurdo. Exato. Durante os versos, a gente tem um baixo minimalista, uma guitarra contida e aquela voz quase apática sussurrada, sabe? Sim, é quase como se ele tivesse entediado cantando. Perfeito. Isso capturava perfeitamente o tédio, a desconexão e aquele cinismo da juventude do início dos anos 90. Jovens que cresceram à sombra de crises econômicas, famílias fragmentadas. Exatamente. Então, do nada, o refrão explode, uma parede de distorção absoluta e um grito visceral. É uma catarse instantânea. Total! A apatia se transforma imediatamente em raiva catártica. A música funcionou como um canal direto porque a própria engenharia sonora dela mimetizava a volatilidade psicológica de quem estava ouvindo. Nossa, essa explicação estrutural muda tudo. É brilhante. E, sabe,
Lendo sobre essa transição massiva do underground para o mainstream, me veio uma imagem muito clara de como a indústria operava na época. E qual seria essa imagem? Vamos imaginar o cenário musical pré-Nirvana como uma represa gigantesca, uma parede de concreto espesso. Gostei da analogia. As grandes gravadoras controlavam as comportas. Elas ditavam exatamente que tipo de água, que tipo de som seguro, polido e super processado passava por ali e chegava nas rádios. Uma curadoria extremamente rígida, né? Muito rígida. Só que do outro lado dessa muralha comercial, o nível da água do underground estava subindo perigosamente. Eram anos de pressão acumulada, bandas tocando em porões. Uma energia crua que não se refletia em nada naquela água cristalina que a indústria oferecia. Exato. Havia uma discrepância imensa entre o que a cultura jovem sentia nas ruas e o produto fabricado pelas rádios. A represa estava segurando essa tensão toda. E a pressão só aumentando. Aí chegou Nevermind. A Smells Like Teen Spirits não foi só uma pancada na parede. Ela foi tipo a rachadura estrutural perfeita no concreto. Eles encontraram a frequência exata de fraqueza daquele pop da época. Isso. E no momento em que essa rachadura cedeu, a pressão da água do underground era tão massiva, mas tão massiva, que as comportas simplesmente estouraram. Uma inundação total. Água não filtrada invadindo rádio, televisão, loja de disco, varrendo todo aquele cenário polido. E os números históricos presentes no material, confirmam a brutalidade dessa inundação. O álbum começou a vender centenas de milhares de cópias por semana. O que, para a época, era algo de cair o queixo. Foi quase assustador para os executivos. A indústria foi forçada a correr atrás do prejuízo, assinando contratos com dezenas de bandas alternativas. Tudo num desespero para tentar capturar o mesmo raio na garrafa, né? Sim, a represa cedeu completamente, reconfigurando toda a arquitetura de poder das gravadoras e abrindo espaço para o ecossistema alternativo dominar a década. Mas olha, essa inundação instantânea levanta uma dúvida muito mais cínica que permeia grande parte do material que estamos analisando. A questão da mídia. Exatamente. A represa rompeu e a cultura mudou da noite para o dia. Mas a questão é, será que essa parede cedeu puramente pela pressão orgânica do talento da banda e da conexão com o público? Ou será que teve uma mãozinha, né? Isso. A indústria percebeu o lucro e plantou umas dinamites na estrutura para acelerar tudo. Porque os céticos nas nossas fontes pegam muito pesado nessa parte. Se conectarmos isso ao cenário maior, a gente entra na análise crítica sobre o papel da mídia. Os ensaios mais questionadores argumentam que o sucesso esmagador não foi só talento. Foi um empurrão gigantesco. Foi o resultado de estar no lugar certo, na hora certa, fortemente alavancado por uma exposição midiática sem precedentes. E o principal motor dessa dinamite toda era a MTV. A MTV nos anos 90 era um colosso, né? Um monólito cultural. Um clipe em alta rotação, tocando a cada hora para milhões de adolescentes, criava um ciclo de feedback inescapável. E a fonte faz questão de colocar essa engrenagem em perspectiva, comparando Nirvana com os contemporâneos deles. Os pares da cena de Seattle. Isso, o texto cita Pearl Jam e Soundgarden, destacando a imensa importância de ambos. Mas fica claro que havia um abismo na forma como essas bandas eram tratadas pela máquina. O material propõe uma reflexão super interessante sobre a embalagem do produto. Como assim? Embalagem? Por exemplo, o Soundgarden tinha um som notavelmente mais pesado, quase flertando ali com os primórdios do metal. O que deixava eles um pouco menos digeríveis para o grande público pop. Exato. E o Pearl Jam, embora fosse massivamente popular, carregava uma estética que dialogava muito com o clássico rock dos anos 70. O vocalista era visto mais como um herói clássico do rock, uma figura mais tradicional. Isso mesmo. Já o Nirvana, eles possuíam a combinação exata de elementos comercializáveis. Uma agressividade genuína do punk rock, Mas embrulhada de forma brilhante em melodias e refrãos com uma sensibilidade pop inegável. E, crucialmente, eles tinham aquela imagem do anti-herói trágico no centro do palco. o rebelde relutante. A mídia adora isso. A crítica exposta no texto sugere que a mídia escolheu ativamente ungir o Nirvana como o rosto oficial da revolução, injetando uma quantidade desproporcional de atenção neles. O que teria amplificado o fenômeno artificialmente, na visão desses críticos.
Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Pode falar. A gente lê tudo isso e pensa que talvez o sucesso tenha sido uma fabricação da indústria. Mas será